Eu não sei como começar esse vídeo, eu não sei o que dizer, nem montei roteiro sobre isso. Acabei de ver o episódio 10 agora, que é o último episódio da temporada do Double Feature. E assim, a gente estava preparado para um final ruim, mas eu não estava preparado para um final péssimo, que não teve construção nenhuma, que não teve história, que não teve final. Essa temporada realmente ficou em último lugar para mim de todas as temporadas de American Horror Story. Grande parte dos problemas vieram do roteiro, isso não tem como negar. Em quesito técnico, na fotografia, na direção de arte e tudo mais, até que tava bom. Algumas coisas eu achei meio sem noção também na direção de arte, na direção em geral, mas nem vamos entrar nesse quesito, porque eu quero falar do roteiro em si. O conceito de fazer uma temporada com duas narrativas diferentes, super legal. Não queria fazer conexão entre elas? Também de boa. Dava pra poder fazer uma história super legal no começo e outra bem ali no final. Só que o roteiro foi um roteiro falho do começo até o fim. Esse último episódio é um exemplo disso. Qual o sentido de apresentar uma nova raça alienígena, no caso os reptilianos, se elas não tinham nenhum motivo narrativo pra estar ali? Foi meio como se fosse um haha, olha, reptilianos também estão ali, sabe? É um compilado de teorias da conspiração de tudo quanto é canto. Abdução, reptilianos, o governo fazendo acordo com os alienígenas, a Área 51, os alienígenas engravidando mulheres e homens também, porque parece coisa de The Sims, né? Mas foi um compilado de teorias da conspiração que eles juntaram ali numa maçaroca e virou o Death Valley. Dava pra ter construído uma narrativa incrível, com todos os conceitos que eles usaram. Os conceitos, as ideias, as teorias da conspiração não são um problema. O problema foi a execução. Dava pra ter feito uma história de terror mesmo, de pessoas sendo abduzidas, começando a descobrir que estão grávidas, percebendo que estão grávidas de híbridos, e essas pessoas começam a investigar outros casos ali da região e começam a perceber que pessoas estão desaparecendo nos Estados Unidos. Ao invés de entregar tudo de mão beijada pra gente, a gente sabe que tem alienígenas, a gente sabe que tem um acordo, poderia ter sido uma coisa secreta. Um personagem protagonista que começa a desvendar que o governo estava por trás de tudo isso. Seria clichê da mesma forma? Seria, porque é teoria da conspiração, é algo que é conhecimento comum de todo mundo. Mas seria muito melhor executado dessa forma, porque você teria o suspense, a gente nunca saberia o que estaria ali pela frente, e o governo tentando encobrir, e os homens de preto. Gente, se você vai ler na internet, umas creepypastas de homem de preto, que são como se fossem... tem uma teoria da conspiração que, na verdade, os homens de preto do mundo real, né, se eles existirem, são, na verdade, alienígenas. Então, tem um monte de vídeos de câmeras de segurança desses caras entrando e depois nunca saindo de hotéis. Então, tem toda uma atmosfera que dava pra ser usada. E eu sei que pessoas que gostam de assuntos de alienígena, que tem bastante aqui no canal, que eu sei que vocês gostam, sentem falta disso. Dava pra ter sido explorado de outra forma. A ideia de criar uma raça híbrida dos alienígenas, incrível também isso. E aquela abertura com tentáculos de polvo dava pra ter sido usado dentro da narrativa aquilo. De coisas bem naquele estilo de terror do século passado, de, sabe, um tentáculo subindo pela pia, ou a pessoa começando a ter delírios e vendo tentáculos saindo das paredes e coisas assim, e depois a pessoa volta em si, e ela nunca sabe se ela realmente estava delirando ou se aquilo aconteceu, porque aí junta outra teoria da conspiração, que é aquele chemtrail, sabe? Quando aviões do governo soltam química sobre populações, também existe uma teoria dessa. Tem um monte de coisa que daria para ter sido usado. O erro deles foi a perspectiva. Colocar tudo de mão beijada pro público, tanto no primeiro, acredito na parte do Red Tide, que a gente já sabia sobre a pílula, a gente já sabia o que ela fazia, quanto nessa segunda parte do Death Valley. Se tivesse rolado suspense, se tivesse rolado um estilo de investigação do protagonista descobrindo aos poucos, a temporada teria tido um peso muito maior e a gente teria se conectado com as pessoas. O que me leva a um segundo tópico, os personagens dessa temporada. A primeira parte teve uma ótima construção de personagem quando eles apresentaram a Belle Noir e apresentaram o Austin. Os dois tiveram um super background ali que a gente se conectou com a história de origem deles, não tanto quanto a família Gardner, porque a gente não... Por que o cara virou escritor? Por que ela quer ser designer de interiores? Teve ali uma conexãozinha, mas foi mais com o personagem da Belle e do Austin. Então a construção deles foi muito legal. Nenhum outro personagem, ao longo de toda a temporada e dessa segunda parte também, nenhum teve uma
construção boa. Nenhum. Eles foram apresentados pra gente, descobrimos o nome deles e é isso. Bora lá, vamos acompanhar eles fazendo as coisas aí sem ter muita inteligência realmente no que tá acontecendo. E aí, um último ponto que a gente tem que discutir é que nenhuma das duas partes teve um final satisfatório. E o final é uma coisa importante, porque quando você vai criar um storytelling em questão narrativa, o final e a chegada até esse final é o que vai transmitir a mensagem que você quer passar com essa história. A gente sabe que o final da primeira parte foi horrível e o da segunda parte devia ganhar um prêmio porque conseguiu ser pior do que o da primeira, que já estava ruim. E American Horror Story sempre trabalhou com um terror mais psicológico ali nas entrelinhas. Os monstros são, na verdade, os seres humanos. Ou a gente tem que pagar pelo que a gente faz, o terror psicológico, os erros morais e éticos dos seres humanos, como é que fala aquela palavra? Os tabus que a gente tem dentro da sociedade. Então tudo isso sempre foi discutido. Essa temporada não teve nada disso. Eu até no primeiro vídeo comentei que eu achei que eles fossem tratar daquela ideia de como que vem a inspiração, a criatividade, produzir obras-primas, mas nada. Esqueceram moral da história. Pra quê? Pra que existir isso? Mensagem? Que mensagem? O que importa é o entretenimento, né? Mas não rolou entretenimento também, né? Então não conseguiram um nem outro. É isso, eu não tenho mais o que dizer, porque não rolou final pra gente discutir aqui, ficou tudo totalmente em aberto, o que deu pra entender, seres humanos foram exterminados realmente, e é isso. O que me leva a crer que provavelmente American Horror Story começou a entrar naquela ideia de mundos paralelos, igual a gente comentou no vídeo passado. A gente viu Red Tide, que foi o fim de um desses mundos paralelos, que no caso os vampiros tomaram conta do mundo, os pálidos, né, no caso não são vampiros, e neste outro mundo agora, os ETs tomaram conta. E aí fica o questionamento. Será que American Horror Story deixou de ser um universo só com uma linha do tempo contínua que todos os personagens compartilham e passou a ser um multiverso? Agora temos terras paralelas, igual a gente comentou no vídeo passado? Ai, sinceramente, cansei de pensar. Se gostou do vídeo de hoje, clica no gostei, é isso. Também nem vou finalizar esse vídeo direito, igual American Horror Story fez com a temporada. Vejo vocês da próxima vez. Tchau, tchau!